Agora a gente vai falar dos perdedores. Os perdedores são dependentes dos outros. Os vencedores, eles fazem com sucesso a transição do completo desamparo para a independência e para a interdependência, né? No caso, a interdependência é uma dependência mútua, ela é muito melhor que a independência. A interdependência é cada indivíduo, todo indivíduo depende de um todo para existir. Isso é a interdependência, né? Então, o vencedor, ele faz com sucesso essa transição do desamparo, do total desamparo para uma independência e para a interdependência. O perdedor não consegue fazer isso, ele não faz isso. Em algum lugar ao longo do caminho, eles evitam tornar-se autorresponsáveis. Eles colocam a responsabilidade da sua própria vida na mão do outro. Eles não olham para a sua própria responsabilidade. E é importante a gente entender que a vitória ou a derrota influenciada na nossa vida, que tem uma influência na nossa vida, isso vem muito da nossa infância. Na verdade, isso vem da nossa infância. Então, uma desnutrição, brutalidade, relacionamentos infelizes, doenças, desapontamentos contínuos, cuidados físicos inadequados, acontecimentos traumáticos, isso tudo influenciam para que as pessoas se tornem perdedoras. Essas experiências, elas interrompem ou elas impedem o progresso normal da direção à autonomia, da direção à autorrealização. Então, ao lutar com essas experiências negativas, a criança aprende a manipular os outros, né? E isso é difícil depois, mais tarde, de ser abandonado, né? E aí isso se torna padrões estabelecidos. O vencedor, ele tenta mudar esses padrões. O perdedor não. Alguns perdedores a gente vê que eles podem se referir a eles mesmos como pessoas bem-sucedidas, mais ansiosas, pessoas bem-sucedidas, mais enganadas, pessoas bem-sucedidas, mas pessoas infelizes. Ou eles podem falar deles mesmos como pessoas totalmente derrotadas, totalmente infelizes, sem nenhuma direção, incapazes de qualquer coisa, semi-mortos, né? Extremamente aborrecidos, extremamente enraivecidos. Eles não percebem que eles próprios contribuíram ou constituíram a sua própria prisão. Cavou sua própria cova, né? E eles são geralmente são muito chatos consigo mesmos. E não percebem que fazem isso com eles mesmos. Eles raramente vivem no presente. O presente é muito difícil de ser vivido. Ou eles estão lá no passado, se ocupando muito com memórias passadas, né? Então, o passado faz muito parte do presente. O que tem no presente são memórias passadas. Então, se apegam a velhos costumes, lamentam a falta de sorte, sente pena de si mesmos, transfere a responsabilidade da sua própria vida para o outro é responsável pelo meu sofrimento e não eu. Culpa sempre o outro de alguma coisa, ele nunca faz parte ou nunca se responsabiliza pelo que acontece com ele, sempre é o outro que é culpado. E usa muito um termo de se ao menos, né? Então, se ao menos eu tivesse me casado com outra pessoa, se ao menos eu tivesse passado no vestibular, se ao menos eu tivesse passado naquela prova, se ao menos eu tivesse dinheiro, se ao menos eu fosse simpático, se ao menos meu marido não bebesse, se ao menos eu fosse bonita, se ao menos eu morasse em outro país. Então, fica uma lamentação constante.
Isso faz parte do repertório de um perdedor, sempre se lamentando, sempre se reclamando, sempre retroalimentando uma reclamação, muitas vezes até sem perceber, né? Ou ele está lá no futuro, com um sonho de um milagre, alguma coisa milagrosa vai acontecer, né? Um final feliz vai acontecer se um príncipe encantado aparecer na vida dessa pessoa, né? Uma salvação mágica. Alguma coisa que caia do céu pronta e que isso não tem a ver comigo, eu não faço nada para acontecer, é um milagre mesmo. E aí vive numa expectativa de será maravilhoso quando eu terminar a faculdade, quando eu emagrecer, perder todos os quilos que eu preciso perder, aí eu vou ser bonita, aí eu vou ser feliz, né? Quando as crianças crescerem, quando chegar a minha vez, quando eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou poder ser feliz, aí eu vou realizar os meus planos, aí eu vou ser quem eu quero ser. Vivem com o temor de uma catástrofe, né? Eles evocam a expectativa também do e se? Então, e se eu perder meu emprego? E se eu perder a razão? E se quebrar minha perna? E se eu ficar doente? E se eu não conseguir trabalhar? E se meu carro quebrar? E se eu falir? E se eu fizer algo errado? E se as pessoas não gostarem de mim? Né? Então fica com essa expectativa, uma catástrofe, alguma coisa vai acontecer e é ruim. Então fica nessa tensão. Então focaliza no futuro e fica com ansiedade no presente, né? O real fica distorcido e o que fica no lugar do real são coisas imaginadas. Então o imaginário toma um lugar que oprime ou que desqualifica o real. Então supervaloriza o imaginário, né? São coisas imaginadas. Então, a ansiedade fica muito maior, retroalimenta uma ansiedade que é muito maior e que é muito mais o imaginário do que o real, né? Então, a ansiedade, ela tira de sintonia o real. Fica muito mais ansioso, mais uma expectativa do que o que está acontecendo agora, do viver no presente, no aqui e agora. As percepções, elas são distorcidas, elas são ou incorretas ou elas são incompletas. Então ele não consegue pensar sozinho, fazer coisas sozinho, sentir, tocar, provar, pensar, resolver nada sozinho, porque não acredita que vai conseguir, porque distorce a realidade, está muito mais lá na frente ou lá atrás, com uma ansiedade que toma conta se toma conta no presente, no aqui e agora, e não consegue resolver o que tem que resolver e fazer o que tem que fazer. Então, vê a si mesmo e os outros num prisma distorcido, distorce. Não é o que é distorcido. Ou supervaloriza demais, ou supervaloriza de menos. Então, boa parte do tempo, os perdedores, eles passam representando. Então, eles são quem eles são, na verdade, o que eles não são. Eles representam, eles vivem com máscaras. Eles não são o que eles querem ser, o que eles podem ser. Eles estão representando algum papel, né? Então, e isso faz com que eles tenham medo de coisas novas. Medo de serem que eles realmente são. Eles conservam o próprio status quo. Eles são reincidentes. Repetem os próprios erros ou os erros da sua família ou da sua cultura. Perpetuam isso, né, esses erros. Tem uma grande dificuldade em dar e receber. Como eles não têm uma autenticidade de serem quem querem ser, tem dificuldade também de aceitar o outro como eles são e assim dificuldade na relação. Então tem muita dificuldade em dar e em receber. Não entram em relacionamentos íntimos, honestos, diretos, exatamente por isso, porque tem dificuldade em dar e receber.
Então, se eu tenho essa dificuldade em dar e receber, como é que eu consigo entrar numa relação íntima? Como eu consigo estabelecer uma relação autêntica, verdadeira, segura, uma relação que me ampara, que me dá o que eu realmente necessito? Porque se eu não consigo ser quem eu quero ser, eu também não consigo saber a minha necessidade. Eu não consigo passar para o outro o que eu quero. Eu não consigo pedir, porque eu não sei o que eu tenho necessidade. É aquela pessoa que tenta corresponder muito, ou a maior parte do tempo, à expectativa do outro. Então, eu entro numa relação sempre pensando no que o outro precisa, sempre pensando no que o outro quer, sempre pensando no que o outro vai gostar ou não. E aí eu esqueço de mim. Então, eu vivo a relação pro outro. Então, eu penso em colocar uma roupa para agradar o outro, fazer uma comida para agradar o outro, ser de um jeito para agradar o outro e esqueço de mim. Então, sempre estou pensando no outro. Olha lá a relação de dependência. Né? Eu esqueço de mim para pensar no outro. Não usa a sua inteligência de um jeito apropriado. Então, ou geralmente o perdedor ele vai intelectualizar demais. Então, ele vai ser, vai ter muita, vai falar demais, né? Vai verbalizar demais, vai falar, intelectualizar demais, ou ele vai racionalizar demais. Então ele sempre vai arranjar uma razão para ele ser daquele tipo, daquele jeito, né? E a consequência disso tudo é que o potencial dele mesmo fica ou adormecido, ou fica irrealizado, ou fica irreconhecido. Igual aquele príncipe sapo que está enfeitiçado e ele não é quem ele realmente é. Ele acha que ele é um príncipe, mas na verdade ele é um sapo. Porque ele está tão adormecido do seu potencial, ele não alcança o seu potencial. Ele não alcança suas virtudes, ele não alcança suas necessidades, suas próprias necessidades, porque ele sempre está representando. Ele sempre está pensando ou tentando suprir a expectativa do outro. Então ele, na verdade, ele não é um príncipe, ele é um sapo. Mas então ele é um príncipe sapo achando que ele é maravilhoso, mas ele não é. Ele é aquela pessoa que acha que realmente é feliz, mas no fundo, ela sabe que ela é infeliz, ou ela está infeliz. Então esses são os perdedores. Então, será que a gente não conhece pessoas que são assim? Será que você se identifica com essas características? Em algum momento a gente foi perdedor, a gente se sentiu perdedor. A questão é, será que eu passo a maior parte do tempo me sentindo ou vivendo um perdedor? Será que eu passo a maior parte do tempo tentando suprir a expectativa do outro, tentando agradar o outro, tentando ser quem eu não quero ser, tentando me enquadrar? No outro vídeo a gente falava da questão da autonomia, né? Que é totalmente a pessoa não querer se enquadrar para agradar o outro, para fazer o outro feliz, mas eu ser quem eu quero ser. Então o perdedor ele vai muito nesse enquadre. Eu preciso me enquadrar, eu preciso ser quem as pessoas querem que eu seja, e não eu me agradar primeiro, né, para agradar o outro. Na verdade, não é nem agradar. Se eu tenho um contato muito com a minha verdade, eu não preciso me esforçar para agradar. Eu sou só eu. Isso por si só já é muito bom, né? Isso é simples e só assim já tem muito resultado positivo. Então será que eu passo muito tempo querendo agradar? Será que eu passo muito tempo pensando no que o outro vai pensar de mim? Será que eu passo muito tempo não sendo quem eu quero ser? Se eu estou muito nisso, possivelmente eu sou muito mais perdedora do que vencedora. Então, isso é um ponto de reflexão que eu convido vocês a entrarem comigo e acho que assim vai ajudar as pessoas que pensam ou se sentem assim a não se sentirem mais e não serem assim. Isso também é muito a nossa zona de conforto. Quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente está muito mais para um perdedor do que um vencedor, porque a nossa zona de conforto a gente já conhece tudo que está lá.
É mais fácil quando eu tô na minha zona de conforto, porque eu já sei aonde eu vou, para onde eu vou, o começo e o fim. Sair da minha zona de conforto, de alguma forma, é um caminho dos vencedores, porque eu saio do meu conhecido e vou para um desconhecido. Pode ser que não dê certo, pode até ser, mas se eu não me arriscar, eu nunca vou chegar no certo, eu nunca vou dar certo, eu nunca vou ser um vencedor. Não é verdade? Fica a dica. Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, com essas informações, com esses conceitos, e a gente se vê logo mais. Tchau!